Vamos ver. Utilizamos para encher um balão, utilizamos para inspirar e expirar, utilizamos para calibrar um pneu, então utilizamos no balão, né? Então são várias as situações em que a gente utiliza o estado gasoso no nosso dia a dia. Para fazer a nossa comida, nós utilizamos o gás que está engarrafado em um botijão. São inúmeras as situações em que a gente utiliza o estado gasoso, até para compreender algumas questões, né? Porque os balões de aniversário, eles murcham com o tempo. Veja, o balão ele é feito de látex. O látex tem alguns poros, uns microporos, e o gás ele vai sair por esses microporos. Quando o gás sai por um pequeno orifício, a gente fala que está acontecendo a efusão. Então, com o tempo, acontece a efusão desse gás de dentro do balão para fora do balão, por isso que ele murcha. E por que a gente não deve calibrar o pneu quando ele está quente? Porque quando o pneu está quente, quando a temperatura aumenta, a pressão também aumenta. Então, teremos uma falsa leitura de calibragem. Então, teremos a impressão que esse pneu está cheio, mas na verdade ele não está cheio. O que aconteceu é que a pressão interna aumentou, então a gente tem a falsa impressão que ele está cheio. E por que a temperatura influencia tanto na altura dos balões dirigíveis? Quando a gente aquece, o que acontece com a pressão interna aumenta, isso faz com que o ar ali dentro do balão fique mais leve que o ar ambiente, por isso que o ar atmosférico, por isso que ele sobe, ok? Resumindo então algumas características dos gases. O gás ele sofre de fusão, ou seja, ele vai ocupar todo o espaço disponível. Então, ele vai se misturar com os outros gases que estão ali. E também ele sofre efusão. O que é efusão? Sair por um local específico. No caso do balão, quando ele murcha, eu tenho ali o gás saindo por algum orifício. Então, isso é efusão. A difusão é quando eu tenho mistura de vários gases em um recipiente. No estado gasoso, essas moléculas elas se movem de forma desordenada. E a atração entre elas é mínima. Então, as moléculas elas estão muito longe uma das outras. Então, elas não têm atração nenhuma e elas não têm ordem nenhuma. Elas exercem pressão nas paredes do recipiente onde elas se encontram. Então, se eu tenho um gás armazenado dentro de um balão de festa, por exemplo, esse gás vai fazer pressão na parede, né, da bexiga, no caso ali na borracha da bexiga. E o gás apresenta uma densidade inferior à de sólidos e líquidos. Quando a gente fala em densidade, estamos falando de massa dividida pelo volume. Quando a gente pensa no estado gasoso, o que acontece? A massa de um gás é muito pequena em comparação ao seu volume, porque o gás ele ocupa o volume em que ele estiver imerso, inserido. Tá? Então, eu tenho uma massa muito pequena e um volume muito grande. Quando eu divido esses dois valores, a minha densidade ela é muito pequena. Tá? Por isso que a densidade dos gases é inferior à dos sólidos e dos líquidos. Variáveis de estado de um gás. O gás ele pode ser modificado de acordo com a pressão, a temperatura e o volume. A pressão, o que é a pressão? É a força que as moléculas de gás vão exercer em uma determinada área de um recipiente. E essa pressão, ela pode ser dada em atmosfera, em milímetros de Hg, em pascal ou quilopascal. Esse aqui é o aparelho utilizado para medir a pressão. É um manômetro, tá? Ele mede a pressão dos gases. Outra variável do gás é a temperatura. O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estarão essas moléculas. Só que a gente vai usar essa temperatura em Kelvin. E para transformar a temperatura de Celsius para Kelvin, basta somar 273. Então, se o ambiente tiver 30 graus, a gente vai somar 30 graus mais 273 para achar esse valor em Kelvin, que é o K. Volume. Volume é o que o gás ocupa em um recipiente. Tá? Esse volume pode ser dado em litro, em ml, em metros cúbicos.
Enfim, essas são as variáveis de um gás. Transformações de estado de gás. O gás ele pode sofrer 3 tipos de transformação: a isotérmica, a isobárica e a isovolumétrica ou isocórica. Na transformação isotérmica, nós temos a temperatura constante. Sempre que a gente aumentar a pressão, o que acontece com o volume? O volume ele diminui. Então, nós temos aqui uma relação inversamente proporcional. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes o volume final. Conseguimos observar isso no gráfico. Quando a gente aumenta a pressão, o que acontece com o volume? Esse volume ele diminui. Na transformação isobárica, a pressão permanece constante. Então, ela não vai influenciar nos cálculos. Então, eu vou ter só volume e temperatura é igual a volume sobre temperatura. Ou seja, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. E conseguimos observar isso nesse gráfico aqui, ó, de volume e temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, o que acontece com o volume? Ele também aumenta. Por isso, nós temos essa projeção aqui no gráfico. No gráfico isovolumétrico, nós temos um volume constante. Então, teremos um gráfico parecido com o gráfico da transformação isobárica. Se a gente aumentar a temperatura, o que acontece com a pressão? Ela também aumenta, então eles são diretamente proporcionais. Então, pressão sobre temperatura é igual a pressão sobre temperatura. E o gráfico, quando a gente aumenta a temperatura, a pressão também aumenta. Se nós juntarmos as 3 equações das transformações dos gases, nós chegaremos à equação geral dos gases, que vai ser o quê? Pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial vai ser igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. E como iremos aplicar essa fórmula? Olha o exemplo. Um volume de 10 litros de um gás perfeito teve sua pressão aumentada de 1 para 2 atmosferas e sua temperatura aumentada de menos 73 graus para 127 graus. O volume final em litros alcançado pelo gás foi de quanto? Então, a gente tinha um volume de 10 litros de um gás, a gente aumentou a pressão de 1 para 2 atmosferas e a temperatura de menos 73 para mais 127. O que acontece com esse volume desse gás? Então, iremos usar essa fórmula aqui da equação geral dos gases. Pressão inicial é de 1. Então, vai ser 1 vezes... Qual que é o volume inicial? 10. Então, 1 vezes 10 sobre temperatura inicial menos 73. Só que isso está em Celsius, temos que transformar em Kelvin. Então, será menos 73 mais 273. Isso vai dar 200. É igual a quem? Vai ser pressão final, que é P2. Quem que é pressão final? 2 atm, então aqui vai ser 2, vezes volume final. Volume final ele não deu, é o que ele quer, então nós vamos copiar aqui o V2, nós não temos, dividido pela temperatura final, que é o T2. Então, vai ser 127 mais 273, que vai dar 400. 1 vezes 10 vai ser 10, né? 10 sobre 200, aqui igual a 2 vezes V2 sobre 400. Como que a gente resolve isso? Multiplicando o cruzado. Então, nós temos aqui 2V2 vezes 200, então 200 vezes 2, nós teremos aqui 400 V2 ou VF, mesma coisa, tá? Que é igual a 400 vezes 10. 400 vezes 10 vai dar 4.000. Como que a gente chega ao resultado final? Aqui nós temos uma multiplicação, então a gente vai isolar o V aqui e vai passar esse número que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 4.000, que já estava nesse segundo membro, dividido por 400. Cortamos aqui 2 zeros, fica 40 dividido por 4. 40 dividido por 4
é o mesmo que 10. Então, o volume final em litros alcançado pelo gás aqui foi de 10 litros. Se vocês observarem, o volume inicial era 10 e o volume final também 10. Então, essa transformação é uma transformação isocórica ou isovolumétrica, ou seja, nós não temos alteração no volume. Nós só alteramos pressão, aumentamos pressão e aumentamos também a temperatura. Por quê? A pressão é diretamente proporcional aqui à temperatura. Então, aumentamos a temperatura, aumentamos a pressão. Quando os gases estão em um sistema aberto, nós utilizamos a lei dos gases, lei de Clapeyron. Essa lei diz o seguinte, que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Então, um macete aí, se o exercício pedir quantidade de matéria, número de mols, enfim, se ele der a constante, se ele der o valor de R, provavelmente usaremos essa fórmula para descobrir o valor desconhecido. E os gases ideais, quem são os gases ideais? São aqueles em que não há interação entre os átomos do gás, entre as moléculas, entre os íons que estão presentes ali. Imagina um campo de futebol. O jogador dentro do campo de futebol, o volume que ele ocupa é infinitamente pequeno em relação ao campo em que ele está. Mas se nós colocarmos todos esses jogadores dentro de um elevador, eles já vão dar uma diferença significativa, né? Então, um gás ideal, imagina aí que é uma molécula dentro de um campo muito grande. Então, eu não botei aí uma pressão significativa e também não vou ter interação entre essas moléculas desse gás.